Sejam todos muito bem-vindos ao canal Papo de Bolsa. Eu sou Bea Aguilar, analista de investimentos, e hoje, minha gente, eu quero falar sobre o quê? Sobre 3 coisas que podem impactar no seu bolso, seja você consumidor ou até mesmo investidor dessas 3 empresas que eu vou falar hoje, que é Petrobras, Netflix e WEG. Sim, WEG entregou o resultado do segundo trimestre de 2022, abrindo então essa temporada de resultados que vem aí, e eu acho que vale a pena a gente trazer aí os principais pontos, porque eu sei que ela é uma queridinha de muitos investidores. Então me acompanhe até o final do vídeo, já se inscrevam aqui no canal, deixem o like de vocês e me contem aqui embaixo se vocês investem em alguma dessas empresas, Petrobras, Netflix ou WEG. Bom, pessoal, eu quero começar falando sobre a Petrobras. Por quê, gente? A Petrobras, ela anunciou uma redução nos seus combustíveis ali nas refinarias em quase 5%. E aí muita gente já deve ter notado que nas últimas semanas o preço dos combustíveis já tinham sido reduzidos por conta da PEC dos combustíveis que foi aprovada há poucos dias atrás e que limitou então os estados a cobrarem o seu ICMS entre 17% e 18%. Em vários estados já foi notado, né, que o preço na bomba reduziu 10, 12, 15% ou até mesmo mais. E a gente deve ver então mais uma redução com esse anúncio da Petrobras. Só que o que acontece, né, gente? Nós temos que ficar de olho justamente na questão da defasagem que a Petrobras opera com o mercado lá fora. Isso porque a Petrobras, ela acompanha muito os preços lá de fora. E aí, o que a gente faz a conta, né? Que o litro de combustível lá fora, por exemplo, ele tá custando aí na faixa de 82 cents. Se a gente trouxer isso, né, pro nosso preço em real, considerando a cotação de hoje, isso vai ficar mais ou menos aí na casa dos R$ 4,43. E aí o preço que até então ela estava cobrando era de R$ 4,06. Então ela já tinha aí uma defasagem de mais ou menos 9,5%. E aí com essa nova redução, onde os combustíveis, né, eles serão vendidos por menos de R$ 4,00, essa defasagem ela pode ficar em 14,7%, quase 15%. E aí vocês devem estar se perguntando, poxa, Bea, mas se a Petrobras ela ainda opera com defasagem, né? Por que será que ela tá fazendo essa redução? Bom, gente, deixa eu colocar esse gráfico aqui. Primeiramente, né, a gente consegue ver aqui o Brent, né? Então, o preço do barril do petróleo. Ele chegou ali nas suas máximas a $121 nessas últimas semanas. Depois ele caiu um pouquinho, chegou a bater $100 e hoje negocia mais ou menos $107. A Petrobras, ela tá espaçando um pouco esses reajustes que ela tá fazendo, porque ela entende que o mercado tá muito volátil, dado tudo que tá acontecendo no mundo, então ela tá espaçando um pouco mais esses reajustes. Então agora ela fez esse reajuste e fez um pouco para baixo. Só que aí vocês devem continuar se perguntando, mas Bea, você não acabou de trazer as continhas pra gente e parece que ela ainda vai operar com defasagem? Sim, gente, mas nós não podemos nos esquecer do que estamos em ano eleitoral e existe muita pressão política para que a Petrobras não faça muitos reajustes para cima, porque já estão conseguindo reduzir os combustíveis nessa última semana e eles não querem então que ela vá nessa contramão. Só que é aquilo que eu trouxe para vocês em um vídeo recente até que eu falei sobre o ICMS dos combustíveis e tal. A Petrobras, muito provavelmente agora durante esse ano eleitoral, ela realmente não deve fazer grandes reajustes. Só que onde que a gente tem que ficar de olho? Que se o barril do petróleo continuar relativamente caro, né, aí acima dos $100, nós continuarmos com um câmbio também relativamente caro, aí acima de R$ 5,40, muito provavelmente a Petrobras ela vai continuar aí com essa defasagem e ela pode, depois das eleições, fazer os reajustes necessários, talvez para correr aí atrás desse tempo perdido. Então a gente tem que ficar muito de olho nisso, porque ela sofre essa pressão política e tudo isso a gente pode ver um certo impacto sim no seu resultado do terceiro trimestre de 2022. É claro que não vai ser nenhum absurdo, porque nós sabemos o quanto ela consegue ganhar dinheiro com os preços do barril do jeito que estão hoje, com o câmbio do jeito que está hoje. O último resultado recorde dela, né, já mostrou tudo isso, mas é claro que a gente pode ter ali um pequeno reajuste nos resultados do terceiro trimestre de 2022 se ela operar por muito tempo com essa defasagem, mas ainda assim nada que não faça nem entregar bons resultados, bons lucros e receita e por aí vai, beleza? Bom, pessoal, esse é o primeiro ponto que vai afetar no seu bolso, inicialmente, então, lá na bomba do posto de gasolina. Agora eu quero sair de lá
lá e trazer você para dentro da sua casa, porque nós vamos falar do quê? De Netflix. Sim, gente, Netflix entregou o resultado do segundo trimestre de 2022 e assim, dê uma olhada no como que performou a ação, tá, gente? Nessas últimas semanas, aliás, nesses últimos meses, né? Basicamente, a ação ela veio numa queda livre, né? Porque ela começou a perder muitos assinantes do início do ano para cá e dessa vez não foi diferente. Só que vocês viram que teve uma pequena alta ali nesses últimos dias. E isso porque nesse resultado que ela entregou, ela perdeu só 970 mil assinantes. E isso, gente, é muito abaixo do que o mercado estava esperando, que ela perdesse mais de 2 milhões de assinantes. Então, assim, o resultado não foi incrível, na verdade ela perdeu assinantes, mas não foi tão ruim quanto o mercado esperava e por isso que as ações subiram aí nesses últimos dias, né? Claro que vale a gente trazer a própria questão da receita, que cresceu 9% em relação ao mesmo período do ano anterior, ficando com uma receita de 7,9 bilhões de dólares, mas aí vem o ponto, que isso vai acabar afetando o seu bolso, isso claro se você não for acionista, talvez for só consumidor. E sim, talvez tenha gente aqui que não é nenhum nem outro, nem tem Netflix e nem é acionista também. O que acontece? Ela tá propondo, na verdade tem alguns países aqui na América Latina que já funcionam, né, em outros países, em outros cantos do mundo também, que basicamente é a cobrança por usuários adicionais. Porque afinal, né, gente, quem aqui nunca compartilhou um usuário de Netflix com algum parente, com algum amigo? E aí o que ela disse? Que, gente, essa história de vocês ficarem compartilhando o usuário com outra galera pelo preço de uma única assinatura tá impedindo a gente de crescer, de fazer investimentos de longo prazo e incrementar cada vez mais a plataforma. Então eles decidiram que eles vão fazer cobranças de $1,70 a $2,99, o que trazendo para o nosso real vai ficar aí entre 8 a 16 reais, dependendo da sua assinatura. E isso tudo, gente, já funciona em alguns países aqui, como eu disse para vocês, como Argentina, El Salvador, Honduras, Guatemala, enfim, já tem alguns que funcionam. O Brasil ainda não entrou nessa listinha, mas muito provavelmente em breve vai entrar. E é importante a gente ficar de olho nisso, gente, porque a Netflix cobrar esse adicional de usuário tem que ter um cuidado muito grande para ela realmente conseguir fazer bons investimentos para incrementar a plataforma para que os usuários simplesmente não migrem para outros streamings. Isso porque nos últimos 3 anos ela perdeu praticamente 25% do seu tráfego para outras plataformas de streaming. Então ela realmente tem que tentar reter esses usuários que ela já tem hoje e ainda tentar incrementar e trazer novos usuários. Cabe ressaltar que nesse segundo trimestre ela conseguiu reter boa parte dos usuários por uma série que bombou e que ainda bomba, né, gente? Que é Stranger Things. Muita gente voltou a assinar a Netflix, muita gente, por exemplo, continua com Netflix porque teve o anúncio, né, da temporada de Stranger Things. Se você não assistiu, eu realmente recomendo que você assista. Eu gostei muito, acho que pra quem é da década de 80, de 90, tem muitas referências nostálgicas ali, então é uma série muito gostosinha, mas enfim, muita gente ficou por conta dessa série, só que ela não vai poder depender somente de uma série, ela precisa trazer novas coisas para dentro da plataforma, principalmente se ela decidir cobrar por esse usuário adicional e não espantar então esses novos usuários, beleza? Bom, pessoal, entendido como Netflix pode afetar o seu bolso, agora vamos falar do quê? Da queridíssima VEG. Sim, eu sei que muitos de vocês investem em VEG, consideram VEG, se não há uma das melhores empresas que nós temos na Bolsa de Valores, e ela entregou então o resultado do segundo trimestre de 2022 e olha, gente, ligou assim, não um sinal de alerta, preocupou um pouquinho os investidores, as ações acabaram caindo na divulgação do resultado, mas deixa eu explicar o porquê, né? Vamos começar falando, gente, sobre o lucro líquido. Ela entregou um lucro líquido de 912 milhões de reais, o que foi quase 20% menor do que o mesmo período do ano anterior. Isso também, óbvio, foi impactado nas margens EBITDA, né? Então a margem EBITDA, ela caiu 6,7 pontos percentuais, ficando em 17,5%. Muitos investidores que estavam sempre acostumados com a VEG se superando resultado após resultado, ficaram aí com um certo pé atrás, bateram um pouco nas ações, mas ainda assim eu não acho que nada tão preocupante assim, tá, gente? Existem algumas justificativas por trás desse resultado, a própria VEG falou sobre isso, como por exemplo, os custos, né? Então ela falou que os custos, por exemplo, do aço, do cobre,
eles subiram bastante. E sim, se nós olharmos essas commodities, elas subiram bastante esse ano. E também, óbvio, tem o próprio custo da energia, que estava muito elevado. Claro, né, que com essa questão do ICMS e tal, vai ser reduzido, mas ainda tem a questão em outros países, né, que a questão energética também ainda é um problema. E também a própria questão do frete. Eu tava falando de Petrobras para vocês antes, então, nós tínhamos um combustível muito caro, tudo isso impactava no frete, impactava no preço de alguns produtos e isso impacta no custo das empresas. Então esse aumento generalizado de custos, né, essa quebra na cadeia produtiva, quando a gente fala, por exemplo, da China, por conta daquela política Covid-0, tudo isso impactou nos resultados de WEG, né? É claro que em uma normalização de toda essa questão da cadeia produtiva, os custos ficando um pouco mais baratos, pelo menos de energia e de combustível, tudo isso já volta a normalizar um pouco os resultados de WEG. Só que tem um ponto muito importante, tá? Muita gente olha para a WEG e pensa assim, beleza, Bea, ela é uma empresa aí que está no setor de indústria, de energia e tudo mais, e se vem aí uma possível recessão ou uma crise, será que ela já não começou a sentir esses efeitos? Olha, gente, eu acho que das empresas que nós temos, eu acho que a WEG ela tem um negócio muito diversificado em tecnologia, em energia, em produtos de ciclo curto, como tintas, vernizes e tal, mas também produtos de ciclo longo, e aí a gente começa a falar mais de maquinário e coisa para as indústrias, né, motores e tal. Então, assim, eu acho que ela é uma empresa que ela tá muito bem diversificada. É claro que em uma possível recessão, todo mundo pode acabar sofrendo um pouco. A WEG, ela ainda tem aquela questão do câmbio, né, que quando o dólar tá um pouco mais alto, isso acaba incrementando os resultados dela, mas ainda assim eu acho que ela é uma empresa muito bem diversificada e que ela consegue passar, sim, por esses momentos com um estresse talvez um pouco menor do que outras empresas. Enfim, gente, sobre o resultado ainda, ela também acabou anunciando dividendos. E não, gente, ela não é uma exímia pagadora de dividendos, mas ela anunciou aí mais ou menos 13 centavos por ação. Então, sim, quem é acionista de WEG vai acabar recebendo, então, os dividendos que ela anunciou. E aí, por último, mas não menos importante ainda sobre WEG, gente, eu sei que vocês sempre falam muito da questão do preço, né? Deixa eu trazer para vocês uma atualização de alguns indicadores que eu sempre trago, né, quando eu trago os resultados das empresas aqui no canal. Então, o que a gente tem hoje, gente? A relação preço-lucro de WEG está em aproximadamente 30 vezes, mas, olhando a média dos últimos 3 anos, ela estava negociando acima de 51 vezes. Então, não, 30 vezes preço-lucro não faz com que ela seja a empresa mais barata que nós temos na Bolsa de Valores, mas em comparação com o que ela estava praticando nos últimos anos, sim, ela está muito mais barata ou mais acessível pelo que a empresa é e pelo que a empresa entrega. Tanto que eu sigo investindo nela, tenho ela em carteira e não penso em me desfazer. Claro, como eu disse para vocês, não é o negócio mais barato, mas para quem negociava mais de 51 vezes preço-lucro, hoje, claro que ela tá um pouco mais interessante. E basicamente é isso que a gente tem, tá? O ROI tá acima da média, o EV/EBITDA tá abaixo do que ela negociava também nos últimos 3 anos, a margem líquida dela até tá muito em linha, ali na casa dos 13, 14%, e em relação à dívida, muito tranquila, a WEG ela consegue gerar muito caixa também, então não temos grandes preocupações, beleza? Bom, pessoal, basicamente eram essas 3 atualizações que eu queria trazer para vocês, essas 3 principais notícias que saíram então de ontem para hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, quero que vocês me contem aqui nos comentários se vocês investem em alguma dessas empresas que eu trouxe para vocês. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.